No último bloco do programa Direito em Foco de hoje, eu estou recebendo o engenheiro civil Alexandre Rogério Gaino e gostaríamos da sua participação através do nosso e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Alexandre Gaino, como é que funciona a sistemática para que você seja nomeado perito do juízo? Exatamente. Bom, primeiramente nós chamamos de magistratura, né? Vocês até explicam melhor aí, a magistratura que você faz nas varas. Aqui em Araras hoje nós temos 3 varas. Você faz uma magistratura, sendo que esses documentos são documentos básicos, obviamente, diplomas, né? Currículo, experiência profissional e as nossas certidões civil e criminal. Sem isso, obviamente, não pode ser também ficaria um pouco... um pau de galinheiro, né? Então, exato. Então, junta todos esses documentos e você faz uma petição dizendo ao juízo, né, ao juiz e à vara, ao diretor da vara, você se apresenta e tudo mais. E colocando-se à disposição. Né? É interessante dizer que nós temos as nossas perícias, nossas avaliações com remuneração de honorários, mas nós temos também as não remuneradas, que é a famosa justiça gratuita, né? Mas a justiça gratuita não se expede uma certidão que você poderá receber depois da Procuradoria, aliás, da Defensoria Pública hoje? É um valor bem irrisório, doutor Mas existe? Existe. Eu já vi casos de não ter. Tá? Eu já vi casos de você ser bem pequeno valor aí, para você ser, vamos dizer, um simbólico valor, né? E casos de você fazer totalmente gratuito. E você tendo aceitação, eu noto e a gente tem conhecimento que você trabalha numa boa parte do estado de São Paulo. Em várias comarcas você tem habilitação para funcionar como perito do juiz, ou seja, esses juízes de diversas comarcas confiam a você o trabalho técnico pericial de dar uma manifestação, de dar um parecer em algum caso. Eu te pergunto o seguinte: além de você funcionar como perito judicial, você poderá ser procurado, por exemplo, por um cidadão comum para emitir um laudo, um parecer técnico sobre determinada obra ou determinada situação fática? Exatamente. Boa pergunta, doutor Maurício. Primeiramente, o juiz ele não tem olhos técnicos, ele nos contrata para saber do olho técnico. Claro. Obviamente pode ser contábil, obviamente pode ser da parte de engenharia, de segurança, né? Pode ser da parte de engenharia civil. Então, isso é feito de forma coerente, vamos chamar assim, né? E, voltando à pergunta, nós temos hoje uma concentração grande de obras, como eu já disse. A pessoa pode nos contratar antes da ação. Que seria isso? Nós chamamos de parecer técnico. Quando o juiz nos contrata, vamos dizer, nomeia, né? E nós somos o expert, nós somos o perito. Quando uma parte nos contrata, nós vamos oferecer como assistente técnico e vamos dar um parecer técnico. Vai dar subsídios para que aquela ação se desenvolva. Exatamente. De forma procedente ou improcedente, eventualmente. Já teve pareceres técnicos nossos que não precisou de ação. Quer dizer, já economizou, né, aí o Poder Judiciário, quer dizer, se resolveu antes, né? Já teve pareceres técnicos que o juiz acatou o parecer. Não precisou nomear um perito. Isso é interessante. Agora eu te pergunto, nós temos também cria-se uma grande celeuma hoje em dia, a questão de aluguéis, né? Valor de aluguel, principalmente aqueles aluguéis de fim industrial ou comercial, onde as cifras são maiores, existe o fim social daquele negócio, né, que se desenvolve no prédio. Como é que funciona a avaliação de aluguéis hoje? Exato. Com todo respeito aos nossos amigos corretores, quando os corretores eles colocam um preço no aluguel, os engenheiros eles provam o valor. Existe uma grande diferença nisso. O engenheiro, existe uma norma técnica para desenvolver um cálculo dos aluguéis. Então, existe uma grande controvérsia de aluguel, o pessoal quer cobrar um pouco a mais, um pouco a menos. Quando não se entra em acordo, chama-se um assistente técnico ou vai para a ação de revisão, né, que vocês chamam, né, e você tem a nossa avaliação do aluguel.
É uma conta extensa, é claro que para mim explicar aqui... Lógico, nem teria como. Não teria como, mas é uma conta interessante para os engenheiros. É bem legal, a fundamentação técnica é interessante. Agora, isso aí se vê quando você fala da avaliação técnica, e eu estou imaginando que seja avaliação de acordo com a construção do imóvel. É diferente do preço dado pelo corretor de imóveis que diz respeito ao local, efetivamente ao fundo de comércio que está lá instalado, a diferença seria por aí. Olha, Maurício, a diferença seria além disso para o engenheiro. O engenheiro ele vai analisar tudo, desde o comércio que pode ser feito, da localização, da homogeneização de valores, dos valores do mercado, de quem que pode ser utilizado, se tem trânsito, se a testada é voltada para uma rua movimentada ou não. É uma Agora, isso acontece muito também, de vocês serem tanto contratados por partes quanto nomeados por juízes? Aluguéis não são comuns, tá? Mas acontece. Geralmente acontece mais quando é avaliação imobiliária, né? Geralmente num penhor, né, que teve que fazer, são dívidas ativas da pessoa, aí isso é comum. A questão da retificação diária. Nós temos um procedimento recente, que as retificações diárias também foi uma forma de se desobstruir um pouco o judiciário, já está muito congestionado, Exato. Que são as retificações diárias administrativas, ou seja, se faz diretamente no cartório de imóveis, Isso. desde que não se mexa com as fronteiras limítrofes, o profissional da engenharia faz lá o seu memorial descritivo, junta sua planta tal, e se faz o requerimento para oficiar o tabelião do cartório de registro de imóveis e se resolve. Quando que isso vai para o judiciário? Perfeito. Vai para o judiciário quando alguma das partes não aceita, né? No caso, os limítrofes não aceitam, o vizinho não aceita, né? E quando já existiu alguma ação de correção naquele lote anteriormente. Geralmente, o próprio cartório, você pode tentar no cartório e o cartório ele vai impor que você faça isso em juízo, você faça isso através de uma ação. Isso é comum, né, acontecer, mas é sempre bom não acontecer, né? Acontecer sempre. Agora, uma dica para aquele telespectador que nos assiste e eventualmente seja citado num processo de retificação diária judicial. Quando ele é citado, ele deve procurar, além do advogado, eventualmente, ele deverá procurar também um engenheiro. Quando são áreas menores, você pode procurar um engenheiro civil. Quando são áreas maiores, como glebas, hectares e alqueires, você vai procurar um engenheiro agrimensor juntamente com o engenheiro civil, caso queira. Para quê? Para refazer as medições. Exatamente. E verificar se eventualmente não houve invasão da sua área. Exatamente, que é o famoso levantamento topográfico, né, que o nosso engenheiro agrimensor nos ajuda bastante. Então é sempre essencial se trabalhar junto com esse profissional. Sempre junto. Eu recomendo trabalhar sempre junto com os profissionais da área, né, que aí sai um processo, entre aspas, bonito. Agora, nós temos um problema cultural, e eu não sei se você vai me corrigir ou não, e poderá corrigir se achar necessário, que é a questão de se fazer uma obra eventualmente no peito. Ele Exato. Acaba achando um engenheiro, que esse engenheiro acaba por assinar, cobra ali um honorário até simbólico, né? E ele toca a obra no peito, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma fiscalização. Que prejuízos isso pode gerar para esse cidadão? Porque, na verdade, nós temos que, no final das contas, o gasto com o engenheiro é muito pequeno, em vista do risco que esse cidadão vai estar correndo em estar fazendo a obra sem uma assessoria. Realmente, Maurício. Isso daí o CREA sabe disso, que existem nós chamamos de canetinhas lá no CREA. Existe isso, mas é difícil combater. Isso existe em todas as cidades, não só Araras. Agora, o fato do canetinha atuar não tira dele a responsabilidade. Exatamente, eventual... muito boa pergunta, muito boa pergunta não, é uma explanação perfeita, eu digo, porque ele é responsável igual os bons, igual o médio, né? Agora, vai de quem contrata. Quem contrata que tem que ter a consciência de ter um bom profissional, porque se ele vai querer assinar e apenas uma superficial, ele vai dar só uma olhada superficial, o responsável, a responsabilidade técnica é a mesma. Porém, às vezes o prejuízo que ele vai ter vai ser muito maior. Então, eu recomendo que dê o valor profissional, que seja o arquiteto, que seja o engenheiro, que ele ajude-o na obra, não como um meio de gasto, e como um meio de um bom investimento.
Claro, tem que pensar por esse lado, né? Um bom investimento. Mesmo porque hoje em dia o investimento imobiliário, mesmo aquecido, ele é sempre uma forma de investimento para toda a vida. Você não pode fazer isso sem pensar nessa condição, né? Exato. Nós temos aí, então, eu recomendo que você contrate profissional, não deixe de fazer isso e vai ser um ótimo investimento. Muito bem, eu estou conversando com o Alexandre Rogério Gânio, que é engenheiro civil e perito do juízo, não só em Araras, mas em toda a nossa região. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Alexandre, e antes de eu finalizar, eu gostaria de deixar uns instantes finais para as suas considerações pela sua participação. Bom, claro, eu agradeço a casa, principalmente o programa, que é um programa voltado à área, né, jurídica, e ter essa abertura de espaço de engenharia, né? E agradeço aos amigos engenheiros que nos apoiam também, que eles me ajudam bastante, né? E deixo um grande abraço aí à minha família, né? A minha esposa, que também me apoia bastante para a gente estar aqui também. Muito bem, Alexandre, eu agradeço você ter aceito o meu convite de estar participando nessa noite, nessa entrevista. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.